Bom dia, caríssimos. Hoje é 13 de maio de 2024 e eu vou dar continuidade ao nosso curso sobre Mário Ferreira dos Santos. Eu comecei esse curso antes de escrever o meu livro sobre o Mário, Vida e Obra de Mário Ferreira dos Santos, uma introdução. E aí comecei o curso antes, escrevi o livro e agora eu dou continuidade para vocês a partir do seguinte ponto. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Mário Ferreira dos Santos e o professor Olavo de Carvalho. Eles não se conheceram pessoalmente, não houve esse contato pessoal, mas certamente o professor Olavo é o principal responsável pelo fato de que a obra do Mário Ferreira dos Santos hoje tem uma grande repercussão entre os alunos do Olavo de Carvalho. Então o professor Olavo acabou criando, digamos assim, os alunos que o Mário Ferreira dos Santos atualmente tem e que o estudam, Então é dentro do universo do Olavo que foi criado um universo para o estudo do Mário Ferreira dos Santos. Não que não possa haver outras pessoas que não tenham um contato mais expressivo com a obra do Olavo, mas tenham algum contato com a obra do Mário, não que não possa haver, pode até haver, mas eu não conheço. Em geral, as pessoas que passaram a ler o Mário Ferreira dos Santos passaram a ler por causa do professor Olavo, e o Olavo é quem melhor defendeu a dignidade, a grandeza, a magnitude da filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Alguém já me perguntou se o Olavo é discípulo do Mário. Já vou adiantando, não, o Olavo não é um discípulo do Mário Ferreira dos Santos. A relação aí não é entre professor e aluno, não é entre mestre e discípulo. De maneira alguma, o Mário Ferreira dos Santos tem a sua filosofia própria, o Olavo de Carvalho tem a sua própria filosofia, são filosofias bastante diferentes na maneira de ser expostas e no próprio conteúdo, ainda que sejam concordantes em alguns pontos, em muitos pontos, em vários pontos, ainda que haja essa concordância, a relação não é propriamente essa. É que o professor Olavo reconhece a grandeza do Mário e entre os alunos do Olavo surgiram vários que têm interesse pela obra do Mário Ferreira dos Santos. Esse primeiro ponto, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar é sobretudo o fato de que o Olavo é um grande professor. E como grande professor, a obra de um professor, como ele mesmo ensina, a obra de um professor, a grandeza da obra pedagógica de alguém está no seu aluno. Então, Sócrates era um grande professor e a sua obra principal foi Platão. Platão era um grande professor e sua obra mestra, sua obra magna, seu carro-chefe, digamos assim, a obra principal de Platão é Aristóteles. Já Aristóteles não conseguiu ter um aluno da altura da sua própria filosofia, não teve um aluno como Platão ou um aluno como Sócrates. Então Sócrates foi um grande professor e sua principal obra é Platão. Platão foi um grande professor e sua obra máxima é Aristóteles. E mais ou menos parou por aí. Então a gente vê isso na relação entre o professor Olavo e o Mário Ferreira dos Santos. O Olavo, ele suscitou em muita gente o desejo pela filosofia e ainda que ele já tenha completado essa obra, uma vez que agora está diante da sabedoria eterna, ainda que ele tenha morrido, então a gente estuda a obra do Olavo e muita coisa se tem publicado em torno da obra do Olavo. Com a morte do Mário Ferreira dos Santos, isso não aconteceu, um pouco como a morte é comparável à morte do Aristóteles. Só muitos séculos depois é que se foi estudar Aristóteles e se conseguiu extrair a força pedagógica de sua obra. Então, 1000 e tantos anos depois que se foi redescobrir a obra do Aristóteles e se começou a extrair os frutos possíveis dessa grande obra pedagógica. Mas de imediato o Aristóteles não teve grandes alunos que dessem continuidade àquilo que foi ensinado no Liceu Aristotélico. Tem um trecho do Mário Ferreira dos Santos em que ele fala de sua tarefa pedagógica. Ele diz o seguinte, da biografia das filhas do Mário sobre o Mário. Elas afirmam que o Mário pretendia despertar no aluno o espírito criador. Isso é dito na página 18 da biografia. Que o Mário pretendia despertar no aluno o espírito criador, evitando prender-se a ideias preconcebidas e a sistemas fechados. Aí elas citam literalmente o Mário. Toda a minha luta como professor foi despertar nos alunos
a sua capacidade criadora. Não quero dizer que eu tenha conseguido, não consegui, malogrei, mas não fui eu que malogrei, foram meus discípulos que malograram, que se deixaram envolver pelo espírito quantitativista, pelo espírito da autoridade, assustam-se com as autoridades e então ficam subservientes a um determinado pensamento. Preferem estar no coro e não representar os primeiros papéis. E o próprio Aristóteles dizia isto. Aliás, uma bonita expressão dele: nós devemos ser como aqueles que querem apresentar os primeiros papéis e não no coro. Então, o Mário pretendeu libertar seus alunos desse espírito de subserviência, mas não deu muito certo. Tanto é que quando o Mário morreu, não se vendeu mais seus livros, não se publicou mais os inéditos, só um outro livro que foi publicado, e atualmente a gente não consegue extrair grandes discípulos do Mário Ferreira dos Santos e grandes alunos do Mário Ferreira dos Santos, afora aqueles alunos guerreiros do professor Olavo que estudam propriamente a obra do Mário Ferreira dos Santos. Então Mário desenvolveu uma grande obra, mas ficou no papel, essa é a verdade, né? A obra do Mário ficou registrada nos seus livros. E é difícil julgá-lo, porque por conta disso, uma vez que ele fez o que dava para fazer, morreu muito novo, e parece que tinha a sensação já de que iria morrer e fez o que deu para fazer, de fato. Então ele deixou a coisa consagrada na obra escrita, e cabe a nós tornar essa obra escrita carne, né? Cabe a nós fazer desses textos algo verdadeiramente concreto, algo propriamente vivencial. Então, o Olavo é um professor e o Mário Ferreira dos Santos é um autor de sistema. É o autor de uma obra que, pelo seu próprio nome, é uma obra enciclopédia. Então, a palavra enciclopédia tanto tem a ideia de um negócio monumental, enciclópico, um negócio abrangente, total, quanto também se refere a um caráter pedagógico, porque na palavra enciclopédia, em sua etimologia grega, está ali a palavra paideia, né? Então a obra do Mário Ferreira dos Santos é abrangente, é grande, ela tem por dentro um valor pedagógico de paideia, e é cíclica. Enciclopédia também tem essa etimologia que diz respeito a ciclo. Então ela é circular, ela é espiralada, a obra do Mário Ferreira dos Santos, né? Mas ele afirma que ele, de certo modo, malogrou e seus alunos propriamente malograram. Mas foi o Olavo de Carvalho quem se deu conta, já aqui o livro do Olavo sobre o Mário, que se deu conta da verdadeira estrutura da obra do Mário Ferreira dos Santos, né? O ponto de intermédio, digamos assim, entre o Mário e o Olavo, a pessoa que conheceu o Olavo e que conheceu o Mário Ferreira dos Santos, uma pessoa bastante notável, foi o padre Stanislavos lá dos Anjos, que conheceu pessoalmente o Mário Ferreira dos Santos e foi um grande divulgador da obra do Mário Ferreira dos Santos. E esse padre Stanislavos lá dos Anjos também foi professor do Olavo de Carvalho. E o Olavo apresentou ao padre lá dos Anjos um pequeno estudo sobre o Mário Ferreira dos Santos, e é um estudo que, na verdade, pequeno no tamanho, mas grandioso no seu conteúdo e na sua capacidade de suscitar a compreensão da obra do Mário. O Olavo de Carvalho apresentou ao padre lá dos Anjos um trabalho sobre o Mário Ferreira dos Santos, o trabalho esse de que o padre lá dos Anjos gostou bastante, deu muito apreço ao trabalho do Olavo. E eu acredito que seja justamente o trabalho que deu origem a introdução que o Olavo fez à sabedoria das leis eternas, né? E nessa introdução feita pelo Olavo a esse livro, que era inédito e foi o próximo a ser publicado na terceira fase do Mário Ferreira dos Santos, essa introdução que o Olavo fez ao Mário nos permite até hoje compreender a natureza enciclopédia da enciclopédia, na natureza cíclica da enciclopédia, e nos permite compreender a estrutura mesmo da obra do Mário. Sem o prefácio que o Olavo escreveu à sabedoria das leis eternas, nós não compreenderíamos a estrutura da enciclopédia. Seria como entrar, assim, encontrar um tijolo de uma catedral
ter a foto de um certo cômodo numa catedral, mas nós não teríamos a visão de conjunto. Quem nos deu a visão de conjunto da obra do Mário Ferreira dos Santos foi o professor Olavo. Foi ele quem encontrou num pequeno pedaço de papel, como ele diz, num papelucho, guardado dentro de uma escacela, dentro de uma pasta do Mário Ferreira dos Santos. Ele encontrou essa estrutura rabiscada pelo Mário Ferreira dos Santos e ali ele compreendeu a magnitude da obra e ele compreendeu que a obra tinha sido completada. Então, sem esse trabalho arqueológico e filosófico do professor Olavo, nós não compreenderíamos a estrutura da enciclopédia do Mário Ferreira dos Santos. Então ele é fundamental. Qualquer pessoa que estude Mário Ferreira dos Santos, quer goste, quer não goste, para compreendê-lo devidamente, tem de passar pela obra do Olavo de Carvalho. Que a maneira como o Olavo compreende o Mário Ferreira dos Santos não é como um simples comentador, não é como um simples apaixonado do Mário Ferreira dos Santos. Ele compreende a obra do Mário Ferreira dos Santos na condição de filósofo. E se não fosse munido dessa condição e desse preparo de filósofo, dificilmente ele teria a intuição e a compreensão e a visão da magnitude dessa catedral filosófica. Bom, então, de um lado nós temos o Olavo, o professor que cede alunos para o Mário Ferreira dos Santos. Do outro lado nós temos uma obra magnífica, que é a do Mário Ferreira dos Santos, que é uma obra de paideia propriamente, mas que as pessoas que a leem não estão extraindo os frutos pedagógicos. Do outro lado nós temos o Olavo de Carvalho como o grande anunciador da grandeza do Mário Ferreira dos Santos, em quem nos permite essa visão de conjunto. É o verdadeiro defensor do Mário Ferreira dos Santos, inclusive defende das más edições. Vou dar dois exemplos aqui de edições bastante equívocas da obra do Mário, e o Olavo sempre criticou as edições feitas apressadamente, e ele estava certo. Por exemplo, essa edição aqui do Lógica e Dialética é da editora Paulus, né? Uma grande editora, uma editora boa, mas na hora de publicar esse livro, certamente não deu a alguém que entendesse da obra do Mário, e muito menos alguém que entendesse de lógica em geral, né? Porque alguns erros que estão consagrados nessa reedição são erros básicos. Por exemplo, da teoria silogística, né? Tem um certo momento que eles consagram um erro que já estava na edição original, mas alguém que tenha estudado a lógica aristotélica facilmente consegue perceber o erro, mas eles editaram esse livro com o erro, né? Eu cito explicitamente um trecho em que o Mário Ferreira dos Santos fala dos modos das figuras silogísticas, né? Então lá tem os modos da primeira figura, da segunda figura, da terceira figura e da quarta figura. Então, na edição antiga do Mário, por algum problema editorial, passou como sendo da primeira figura um modo que era, passou como sendo da primeira figura um modo que era da segunda figura, ou seja, um tipo de silogismo que era do segundo grupo ficou enquadrado no primeiro grupo equivocadamente, e ao reeditarem essa obra não fizeram essa correção, né, que é obrigatória e é uma correção básica para qualquer pessoa que tenha estudado lógica. Então, um aluno iniciante da lógica que pegue esse livro vai acabar se atrapalhando, né, por bobagem, digamos assim, que poderia ser muito bem corrigida. E aí isso numa edição de uma grande editora, que é a editora Paulus. Há realizações nesta edição aqui do Filosofia Concreta, também comete muitos erros. Tem parágrafos onde faltam muitas palavras faltantes, né? Você compara com as edições do Mário Ferreira dos Santos, a edição mesmo da Logos, né? E aí você vê que tem parágrafo aqui em que faltam muitas palavras. Tem parágrafo em que sobram palavras. Tem palavra onde tem a palavra não, fazendo a negativa da sentença quando não há a palavra não. Tem parágrafo em que há troca de palavras. Então, essa edição aqui ficou muito comprometida por erros bastante grosseiros, né? De faltar palavras no parágrafo, de sobrar palavras no parágrafo e de ter palavras trocadas num parágrafo. Então, tanto a edição da Paulus quanto a edição deste aqui
das realizações desta reedição do Filosofia Concreta, das realizações, são edições que ficam comprometidas pela ausência de um trabalho mais acurado em torno da obra do Mário Ferreira dos Santos. E o professor Olavo é o grande defensor da obra do Mário e sempre preocupado com esse problema de que, ao se reeditar o Mário Ferreira dos Santos, tem que se tomar muito cuidado com os livros, porque tem muitos erros, né? E erros que podem ser corrigidos por alguém que entenda, sei lá, do básico, da lógica, mas é claro, há outros erros, outros problemas que precisam de muito mais cuidado, muito mais compreensão, tanto da filosofia em geral, quanto da filosofia do Mário Ferreira dos Santos em específico. É claro que reeditar um livro com a sabedoria das leis eternas é possível de ser feito apenas por alguém da competência do Olavo de Carvalho. E aí eu fico pensando, a próxima reedição, na verdade ele não reeditou, ele reeditou a sabedoria das leis eternas, né? E uma edição do próximo na lista, que seria o Dialética Concreta, também exige bastante conhecimento da filosofia em geral, bastante conhecimento de lógica e dialética e bastante conhecimento da filosofia do Mário Ferreira dos Santos em específico. Então, quem realiza a edição desse inédito, o Dialética Concreta, vai ter de reunir em si inúmeras competências e bastante sagacidade, bastante intuição filosófica para completar as lacunas presentes no manuscrito ou no texto datilografado, e também para completar para driblar quaisquer lapsos da fala do Mário Ferreira dos Santos ou da transcrição de quem o tenha feito, né? Bom, tem um tópico da relação entre o Mário Ferreira dos Santos e o Olavo de Carvalho que eu acho bastante digno de nota. Eu tratei desse tópico na minha dissertação de mestrado e eu vou fazer alusão a ele agora, que é o seguinte, né? Lá na minha dissertação de mestrado eu falei da relação, tem um tópico em que eu digo o seguinte: Olavo de Carvalho e Mário Ferreira dos Santos ante o Logos desencarnado e a encarnação do Logos, que é na página 35 da minha dissertação. Bom, eu vou citar um trecho, vou ler um trecho que eu cito do professor Olavo, em que ele diz o seguinte: o Olavo afirma que o Mário Ferreira dos Santos pretendeu fazer uma filosofia cristã, né? Só que ele fez uma filosofia cristã sem incorporar à sua filosofia certos elementos confidenciais, certos elementos vivenciais que são próprios de uma filosofia cristã, né? E o Olavo dá o exemplo do livro O Homem Perante o Infinito, né? Bom, no livro O Homem Perante o Infinito, a gente não vê esse homem. Quem é esse homem? Diz o Olavo. A gente não vê o Mário Ferreira dos Santos perante o infinito, né? E eu diria, a gente tanto não vê o Mário Ferreira dos Santos perante o infinito, como a gente não percebe esse infinito encarnado. A gente não percebe a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, uma filosofia verdadeiramente cristã não poderia tratar apenas de argumentos, mas teria também que se deparar com o fato de que cada homem pessoalmente tem que se colocar perante o infinito, e esse infinito não é um Logos desencarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que encarnou no seio da Virgem Santíssima. Como é que uma filosofia pode se posicionar, digamos assim, diante desse problema, né? Do homem diante do infinito e do infinito diante do homem? Como diria um padre de quem eu gosto muito, que é o Frei Rogério Beltrame de Milão, que foi missionário no Brasil por mais de 60 anos e viveu em São Luís, no Maranhão. Ele dizia nas suas homilias: o maior acontecimento da história do mundo não é o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra com o formato humano. O maior acontecimento da história do mundo não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra com o formato humano. Então, como é que a filosofia vai encarar esse fato da sabedoria ter encarnado, do verbo ter se feito
carne e habitado entre nós. Então, não dá mais para falar do homem perante o infinito apenas com termos abstratos. Eu até digo que, de um lado a gente tem o Mário Ferreira dos Santos perante o infinito, ainda envolvido numa série de abstrações. Do outro lado a gente tem, por exemplo, o Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, que é de fato a mulher perante o infinito. Aquela mulher a gente sabe quem é, a gente sabe quem é essa espanhola, a Santa Teresa d'Ávila. E ela perante o infinito, a gente sabe quem é esse infinito. Sabemos que é o Verbo de Deus, é o próprio Cristo que encarnou, que falava diretamente com Santa Teresa d'Ávila, que se comunicava diretamente com ela. Então essa mulher perante o infinito, a gente sabe quem é, e a gente sabe quem é esse infinito diante dessa mulher. É tão visceral a relação dessa mulher perante o infinito, que quando uma outra mulher lê o livro da mulher perante o infinito, se converte. Numa noite, a Santa Edith Stein, filósofa, Santa Edith Stein, lê na casa dos amigos o Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila e diz: bom, isso aqui é a verdade. Isso aqui não é um simples argumento, isso aqui é a verdade. Essa mulher perante o infinito, ela está me mostrando como a gente se coloca perante o infinito. Então, a Edith Stein, auxiliar do Edmund Husserl, lê o Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila e se converte. Então, é um negócio tão visceral que, ao ser lido por uma outra mulher verdadeiramente visceral, ela imediatamente entende do que se trata, se converte. Ela era judia, de família judia, e ela vira católica, depois vira freira, carmelita, e morre num campo de concentração como mártir, como santa, e aí com o nome de carmelita, Santa Teresa Benedita da Cruz, auxiliar do Edmund Husserl, Santa Edith Stein. Então, ao ler um livro de uma mulher concreta, perante o infinito, bastante concreto, uma outra mulher igualmente concreta se sente perante o infinito bastante concreto e leva uma vida não apenas de filósofa em termos abstratos, mas de mulher concreta em termos bastante concretos e martirizada de modo bastante concreto, diante da morte de modo bastante concreto, num campo de concentração. O agora e na hora de nossa morte, amém, da Ave Maria, funcionou de um modo bastante concreto e filosófico na vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, convertida pelo Livro da Mulher perante o Infinito, o Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila. E aí o professor Olavo diz o seguinte, em seu curso sobre o Mário Ferreira dos Santos, ele diz: o Mário tinha a pretensão de fazer uma filosofia cristã, ele não fez. A filosofia dele não é contraditória com o cristianismo, mas ela está esquecendo um ponto central. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Ele não disse: eu estou dizendo a verdade. Ele não disse: eu sou o portador da verdade. Ele disse: eu sou a verdade. E a verdade aparece na revelação cristã sob a forma de quê? De uma doutrina? De uma teoria? De uma sequência de afirmações? Não. Aparece sob a forma de uma pessoa. Portanto, no meu entender, a verdade só pode ser conhecida não como você conhece uma doutrina ou não como você conhece uma sequência de proposições ou um sistema de proposições, e sim como você conhece uma pessoa. O conhecimento que você tem de uma pessoa é ao mesmo tempo imediato, óbvio e indizível. E aí mais à frente ele completa, O Olavo diz: a filosofia de Aristóteles termina no enigma que ele não resolveu. Ele diz o seguinte: tudo o que conhecemos é mediante conceitos universais e tudo o que existe é individual. Então a modalidade do conhecimento não corresponde à modalidade da existência. Daí Aristóteles morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado, e sobrou este tremendo abacaxi. Este é o abismo que o Mário está tentando saltar pela via da exposição doutrinal e que eu tento saltar pela via da impregnação da consciência no reconhecimento da pessoa, que é uma coisa completamente diferente. Aí um aluno pergunta para o Olavo, que é o enigma, um aluno comenta, que é o enigma da realidade, e o Olavo afirma: sim, o que ele está expondo, tudo o que ele expõe é uma parte do Logos,
uma parte da razão divina, um aspecto da razão divina, que não esgota a razão divina, mas certamente pega algo dela. Eu digo, bom, mas esse é o Logos desencarnado? A razão divina é o Logos encarnado? Se o Logos encarnou e ele disse, o Logos não era só aquele lá, é este que está aqui, então, opa, temos que ter uma outra modalidade de conhecimento. E aí eu digo, o problema essencial da filosofia é a formação da personalidade e da consciência e não a questão doutrinal. Então, dois pontos, entre muitos outros, podem ser suscitados aqui, né? Podem ser elencados. O aspecto faltante, né, da relação pessoal com o Verbo encarnado, o ato de admitir que o Logos se encarnou, né, que nós, diante da verdade, nós temos uma relação com uma pessoa, a primeira, a segunda e a terceira pessoas da Santíssima Trindade. Então, se você diz, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, eu não estou falando com um número, eu não estou falando com uma equação, eu não estou falando com algo, estou falando com alguém, uma pessoa. E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, se eu invoco o Espírito Santo, né, o dedo de Deus, né, o dedo da direita do Pai, eu estou invocando uma pessoa, né? Se eu me comunico, se eu faço uma adoração eucarística, ali tem uma pessoa diante de mim, né? O Verbo encarnado que encarnou no seio da Virgem Santíssima. Como a filosofia vai encarar essa pessoa, né? Essa situação de que o Logos grego não está mais desencarnado. O Logos grego é uma pessoa que encarnou, e como uma vez perguntaram para o Mel Gibson, né? O que Jesus Cristo falaria nessa situação tal, se ele tivesse vivo? Mel Gibson disse, bom, mas Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo. Então, como a filosofia vai se colocar diante de uma verdade viva, uma verdade que de fato encarnou? Então, esse é um ponto muito interessante para nós explorarmos na filosofia do Mário, como ele encararia esse problema. Claro, não dá para reclamar dele não ter feito isso, porque alguém tinha de fazer a parte que ele fez, e ele teve pouco tempo de vida, ele fez o que deu para fazer. Então cabe a nós ler a filosofia do Mário, ler a filosofia do Olavo e ver como solucionar esse problema, como combinar a capacidade cognitiva e doutrinal que o Mário tem com essa relação visceral apontada pelo Olavo. Então o segundo ponto é justamente esse, a exposição doutrinal do Mário Ferreira Santos sobre muitos aspectos nos é útil, né? Só não é absolutamente suficiente, totalmente suficiente, porque ela por si só não basta, mas obviamente ela é uma filosofia, ela não é a própria religião, né? Mas tem que ser completada com algum elemento que não é apenas uma exposição doutrinal. Se nós conseguirmos encarar esses problemas, né? Não que a gente vai conseguir dar todas as respostas a todos os problemas, mas se a gente encarar todos esses problemas apontados pelo professor Olavo na filosofia do Mário, certamente nós vamos ter uma trilha bastante sólida para aprender com o Mário Ferreira dos Santos e conseguiremos extrair um conteúdo pedagógico verdadeiramente útil para nossas vidas. E sempre lembrando que ele é um filósofo, e nenhuma filosofia é totalmente certa, totalmente completa, né? E ponto, e pronto, e acabou, né? Nenhuma filosofia tem a verdade encerrada dentro de si, mas se a gente conseguir extrair todas as verdades que estão ali dentro, né, que estão encerradas dentro daquela filosofia, e acrescentarmos algo de fora, porque se a gente imaginar que uma filosofia é completa, fechadinha, a gente fica sem
receber informação de fora. Mas se a gente aceitar que uma filosofia ela tem rachaduras, a gente pode completar essas rachaduras com informações, com inspirações que o próprio Espírito Santo pode nos dar. Então, esse ponto entre a filosofia de encontro entre a filosofia do Mário Ferreira dos Santos e do Olavo de Carvalho certamente há de suscitar em todos nós uma série de angústias, uma série de considerações, uma série de inquietudes que haverão de nos alimentar e nos deixar ainda mais fortes e ainda mais habilitados para prosseguir a filosofia do Mário Ferreira dos Santos e também a do professor, do nosso grande mestre Olavo de Carvalho.